Bom dia, amores. Segunda-feira hoje. Uma semana intensa, uma semana linda para todo mundo. Que a gente consiga realmente fazer uma semana diferente, né? Fazer uma semana abençoada. Um feriadão aí. Eu sei que muita gente ainda tá dormindo. É a minha gata que tá louca hoje. Ela acordou muito pirada, vocês não têm noção. Bom dia, bom dia. É bom estar aqui, é bom estar com vocês. É bom iniciar uma nova semana. E vai ser uma semana de estudos profundos, muito profundos, na verdade, porque nós vamos falar bastante sobre emoções, sobre as nossas feridas emocionais, sobre tudo aquilo que a gente vai carregando ao longo da vida e que de repente agora, nesse momento, não me serve mais, não é mais importante para mim. Eu não preciso mais ter elas comigo. E é difícil, né, a gente se desvencilhar de algumas feridas. Por quê? Porque na infância a gente cria essas feridas muito intensas pra gente e nós vamos ao longo da nossa vida acreditando que elas realmente são importantes. Então, nosso estudo hoje é de um livro maravilhoso que eu já li diversas vezes, né, e tô relendo ele para trazer para vocês um trabalho bem lindo. Eu vou deixar, né, a dica desse livro para vocês. Para quem puder ler, leia, porque é incrível, é muito bom. Tem um conteúdo muito maravilhoso, tá? Que é As 5 Feridas Emocionais. É de Lise Bourbeau. Ela é muito legal, ela fala de uma forma muito bacana, assim, tá? Sobre essas feridas, sobre o que a gente vai criando na nossa infância, porque a nossa infância nós criamos algumas feridas emocionais e a gente vai falar sobre as 5 durante toda a semana, tá? Esses minutos que a gente tá aqui, né? Que a gente fica um tempinho aqui, talvez eu não consiga passar para vocês todo o trabalho, todo o material. Mas aos pouquinhos eu vou passando nos stories, vou passando no feed. Então vem comigo porque vai ser uma semana bem intensa, tá? O que Lise fala nesse livro? Ela fala o seguinte, que a criança, na verdade, ela escolhe exatamente aonde vai nascer, a qual família ela vai pertencer. Eu sempre falo muito isso, né? Que a gente já tá determinado, que mamãe disse, tá, eu vou ser mamãe da Eva, e que papai disse, tá bom, eu vou ser papai da Eva. Que existe algo muito mais forte, que a gente não entende, não tem entendimento, e que determina isso. E Lise fala exatamente isso no livro dela, né? Que realmente existe essa determinação, esse olhar de, exatamente isso, eu vou estar nesse né, trabalho. E daí ela fala que para que a gente possa se auxiliar nessas feridas emocionais, nós vamos criando máscaras. Máscaras para proteção, né? Isso é a proteção do ego. É o ego criando máscaras para que eu não sofra. Então, eu crio elas para que eu consiga superar tudo. Só que chega uma fase da nossa vida, isso é na infância, gente. Chega uma fase da nossa vida que essas máscaras não são mais necessárias. Que eu já posso eliminar elas, mas eu não consigo. E aí, por quê? Porque já existe um padrão. Porque a família inteira fez isso. Porque eu só criei essa máscara porque já existia isso também. E a gente falando das 5 feridas, vocês vão perceber que a família de vocês todo mundo tem essas feridas. Todos têm. Papai tem, mamãe tem, teus irmãos, teus parentes, teus primos, todo mundo tem. E por que eles têm? Porque elas são realmente criadas por todo um sistema, todas as famílias têm, e que você só está conduzindo isso de alguma forma, tá? Então são as experiências, tá? As experiências que a gente vai tendo de vida e que vai fazendo com que a gente vá realmente criando tudo isso, tá? Mas lá na infância inicia. É lá que iniciam essas 5 emoções. Eu já vou falar para vocês sobre quais são e qual que a gente vai falar hoje, tá bom? Bom, o que a gente precisa, que ela fala muito, né? Esse é o primeiro capítulo do livro que eu vou passar para vocês. A gente precisa trazer essas experiências
vivenciar essas experiências e, antes de tudo, amar através dessas experiências, que é justamente o que a gente não faz. A gente acaba se odiando por ter repetido a mesma coisa, se odiando por não ter aceitado isso ou não ter feito aquilo. Nós nos cobramos demais, nos culpamos demais, e tudo isso vem justamente porque o nosso ego não se conforma de novo eu estar revivendo essa situação ruim para mim. E na verdade, no fundo, às vezes é necessário. Por que que é necessário? Eu acho que todas as vezes são necessárias, né? Porque, na verdade, todas essas experiências, elas vão alimentando o nosso ego, alimentando a nossa forma de ser. Esse ego que muitas e muitas vezes nos derruba, né? Então, são necessárias para isso. E eu só continuo por causa disso, senão eu parava. Se eu não preciso mais provar nada, se eu não preciso mais comprovar nada, se eu não preciso... Eu paro de repetir. Mas mais ainda, gente, se eu der o direito às outras pessoas de quererem ou não algumas coisas, aí sim eu começo um trabalho de aceitação. E eu me aceito. Porque a maior parte das pessoas, né, se não quase todos nós não damos o direito de quererem coisas diferentes das nossas. E é justamente por isso as feridas emocionais, elas acontecem. Interessante, né? Então. E uma coisa que eu falo muito, ela fala no livro, e eu acho muito legal, que é essa junção do corpo, mente e espírito. Eu preciso ter essas três coisas. Eu só consigo, na verdade, sair dessa sintonia de coisas ruins e negativas na minha vida, quando eu entro numa sintonia das três formas numa pirâmide e que isso funcione. Interessante? Muito interessante. Deixa eu ver o que a Cris quer me falar. Eva, bom dia, querida. Você poderia me indicar um livro para que esta em busca de autoconhecimento, de Bert? Todos, meu amor, todos. Bert é que na verdade é assim, ó, Cris. Os livros de Bert, eles são difíceis de entendimento, tá? Se você participa de bastante constelação, se você vê bastante consteladores, se você participa de lives, se você tá integrado na constelação, é um pouquinho mais fácil. Mas mesmo os meus alunos, que eu peço para que eles leiam, eles têm uma leitura pesada, é uma leitura, sabe, que é difícil. Por quê? Porque Bert, na verdade, é traduzida, a leitura dele, não é? É traduzida. Então, isso acho que dá esse tom de dificuldade, de complicação, tá? Às vezes, de repente, é traduzida, é como a Bíblia, né? Traduzida meio ao pé da letra, não sei. Mas é complicado. Mas leia Bert. Qualquer livro dele é ótimo, é maravilhoso. Só que esse livro que eu tô passando pra vocês é um livro muito bom também, gente. Tá? Existem livros ótimos de autoconhecimento. Existem livros que são água com açúcar. Mas existem livros que trazem pra gente realmente uma reflexão, um conteúdo. E são os livros que eu vou colocando aí pra vocês. Toda semana, tá? Eu vou falar pra vocês de um livro. E esse livro, tá? As 5 Feridas Emocionais, é um dos livros mais maravilhosos que eu já li. Porque realmente Lise fala profundamente pra nós. Então, eu vou deixar a dica e leiam. Mas mesmo assim, a semana toda nós vamos estar falando sobre isso. Eu coloquei alguns pontos sobre o livro que a gente vai abordar durante essa semana. Que nós trazemos dessa infância muitas coisas, tá? Desenvolvemos essas máscaras para poder lidar com todas as situações, com todas as coisas que aconteceram na nossa infância. Isso é muito forte, tá? E, na verdade, a gente acredita que vai desaparecer. Se eu coloco essa máscara, não existe mais o que eu passei. Mas não é bem assim, tá? Não é bem assim. As Ordens do Amor, as Leis do Amor, elas são... É um livro meio forte. Leia, então, Constelações Familiares, tá? O primeiro livro que eu indico sempre para os meus alunos é Constelação Familiar, tá? É um livro vermelhinho. Eu vou deixar também na dica ali, tá? É bom, muito bom. Então, a gente vai falar sobre as 5 feridas. Quais são as 5 feridas essa semana toda? Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça.
Gente, essas 5 feridas são as feridas que mais abalam o ser humano hoje. Hoje e sempre. Mas hoje eu digo porque tem mais gente fazendo terapia e tem mais gente trazendo para mim a sua questão. E as questões são essas. Eu me sinto rejeitada, eu me sinto abandonada, eu me sinto humilhada muitas vezes pelas pessoas ou por meu parceiro. Eu sou traída o tempo todo e eu me sinto injustiçada. É ou não é? É ou não é? E como a gente vai falar do feminino essa semana inteira, isso é uma característica fortíssima da menina, da criança, da sua criança. Ela realmente passa por todos esses processos. E realmente ela passa por esses processos na infância e ela carrega até a fase adulta. E eu vou contar pra você que esses processos não cabem mais pra você. Que você pode tirar agora essa máscara e que você pode olhar de frente para tudo isso e que é muito legal olhar. Muito, 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 muito bom. Como que a gente faz para trabalhar isso, Eva, para retirar essas máscaras? Primeiro, eu preciso identificar essas feridas em mim. Hoje eu vou falar sobre rejeição. Identifique se você tem essa ferida dentro de você. Identifique ela. Descubra da onde ela vem. Nossa, vai para tua infância, busca isso. Vai ser uma semana muito intensa, gente. E eu quero muito que seja, tá? Eu quero que você chegue no final dessa semana e diga para mim, nossa, Eva, foi forte, mas foi importantíssimo agora. Eu consigo ver de uma forma muito diferente. Eu consigo aceitar de uma forma diferente. Por quê? Porque mais uma dica é, aceite as suas experiências passadas. Aceite. É aquilo que eu falei antes. As pessoas dão o que elas podem dar. Mas forte, elas são o que elas são. Elas querem o que elas querem. Eu não posso obrigá-las a querer, não é? Eu sempre coloco aí nos meus stories, né, nas minhas mídias, exatamente isso. A pessoa não é obrigada a te amar, a pessoa não é obrigada a gostar de você. Teve uma pergunta essa semana que alguém fez pra mim, que foi assim, Eva, a pessoa trata bem todo mundo, mas não me trata bem. Você não se trata bem. Você permite que essa pessoa te trate mal, você não está se tratando bem. Então a gente precisa aprender primeiro a se amar, a gostar da gente. O outro só vai me amar quando eu me amar primeiro. Isso não é clichê, gente. Tem muita gente falando isso, mas não explica. Eu vou explicar. Eu vou explicar pra vocês, tá? Como que a gente se ama? Se aceitando. Aceitando as nossas dificuldades, aceitando os nossos desafios, aceitando as nossas imperfeições. Eu falo tanto sobre isso, né? E é justamente isso que a gente vai ver aqui. Eu preciso aceitar que realmente eu fui rejeitada. Existiu uma rejeição, eu fui rejeitada. Alguém não me quis. Alguém preferiu outra pessoa. E tudo bem. Por que ele é obrigado a me querer? Ele tem o direito de escolher, né? Ele tem super direito. No livro, Lizzie fala sobre um exemplo, né? De um pai que, de repente, rejeita a sua filha. Por quê? Porque ele queria um menino. E, de repente, veio uma menina. E existe uma rejeição. E essa menina se sente realmente rejeitada durante, né, a infância dela, porque o pai não queria ela, queria um menino. Mas é o direito dele querer um menino. Por que ela se sente rejeitada? Porque nós, humanos, temos um ego lá em cima, desde a infância, e que nós achamos que precisamos ser importantes sempre. E não é. Nem sempre o outro precisa me querer, mas eu preciso me querer. A rejeição veio de dentro dessa pessoa, né? É a criança se sentindo rejeitada, então ela arma dentro dela uma rejeição e aí todos a rejeitam. Percebem isso? Que aí só pego o namorado que no final me rejeita, só tenho amigos que no final... Gente, eu vivi isso. Essa rejeição, eu vivi isso, né? Porque internamente nós criamos muitas coisas que não são necessárias, que não são... hoje não tem sentido eu estar com isso em mim. Hoje não tem sentido eu perceber isso em mim. Eu preciso me perdoar disso. Só que nós não fazemos esse processo. Nós passamos a vida inteira, querendo continuar o processo da rejeição.
né? Mas aos outros cabem o que os outros querem. A nós cabe o que nós queremos. E você tem que se perguntar, eu quero pra mim ainda ser rejeitada? Como eu fui lá na minha infância, de repente, eu me sentia rejeitada pela minha mãe, pelo meu pai, porque não vivia com eles, vivi com a minha avó, vivi com as minhas tias, então eu me sentia rejeitada. Nisso eu criei uma rejeição dentro também da casa da minha avó. Eu achava que a minha avó me rejeitava, eu achava que tinha tias que me rejeitavam, e existiam? Existiam, com certeza. Por que todas as minhas tias precisavam gostar de mim, né? Particularmente, existia uma que não gostava. Não gosta, de repente, até hoje, né? Não morria de amores por mim. Tá bom, tudo bem. Eu preciso dar o direito às pessoas a gostarem ou não de mim. Mas eu preciso primeiro, gente, me dar o direito, tá? De não aceitarem a mim e eu me aceitar. Porque quando o outro não me aceita, eu passo a também não me aceitar. Quando o outro me rejeita, eu passo também a não me querer mais, né? Então, é muito forte isso. Se eu tenho um irmão que não gosta de mim, não gosta, não gosta. Ele não é obrigado a gostar de mim. Como também, e olha só que interessante, porque a fala maior das pessoas é assim, Eva, mas eu preciso amar, né? Aceitar todas as pessoas da minha família? Não, não precisa. Talvez a energia de um ou de outro não seja uma energia legal para você. E necessariamente você não precisa conviver com essa pessoa. Você precisa só aceitar que você não precisa conviver. Aceitar que essa pessoa não é uma energia legal para você e que você não quer, né? Então, é importante isso? Claro que é importante. Importantíssimo. Olha a Cris falando, minha mãe chorou durante 9 meses quando ficou grávida do meu irmão. Rejeitou a gravidez inteira. Fale um pouco sobre isso. Ela tem o direito de rejeitar, gente. É uma mulher confusa, é uma mulher com problemas. A gente não sabe o que está dentro do outro. Nós não sabemos. Claro que essa criança nasce com uma rejeição muito grande. Mas eu sempre falo isso. E eu vou perguntar para você, Cris. Sua irmã rejeitou o seu irmão porque ela conhecia esse menino, porque ela sabia quem ele ia ser, porque ela sabia exatamente o que ele ia fazer, porque ela tinha ter certeza da carinha dele, do rosto dele, ela rejeitou esse menino ou ela rejeitou a situação? Vocês estão entendendo? Será que na minha família as pessoas me rejeitam? Ou será que elas rejeitam o que eu trago para elas, que desperta nelas, de repente, alguma coisa que elas não querem e que aí é mais fácil se manter longe de mim? Eu vejo isso hoje nitidamente. Porque eu sempre fui muito bocuda de falar, né, o que eu quero falar, de não ter papas na língua, de dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, de ser eu mesma, de ser verdadeira, de ir fazer as coisas do meu jeito, né, de ter vontade de fazer, de não ter medo. Sempre fui assim, sempre fui. E sempre gostei de ser assim. Mesmo com medo eu ia e fazia. Agora, acreditem em mim. Existem pessoas que não conseguem fazer isso. E essas pessoas, elas vão com certeza rejeitar você, empurrar você para fora, porque você causa a elas o medo. E nesse caso, então é a situação que eu causo que faz com que essa mulher não me queira. Essa mulher, tá? Eu sou uma mulher que de repente não quero esse bebê. Tá, Cris? Mamãe queria o bebê, mas a mulher não queria. Porque tem um monte de situações mal resolvidas dentro dela. Então eu rejeito. Eu choro mesmo. Eu digo, meu Deus, acabou minha vida. Entra numa depressão, né? Mas é a situação que tá causando isso e não a criança. Tá? Tudo que a pessoa passa, com certeza, ela traz da infância, né? E aí a gente vai criando máscaras
proteção para se proteger de tudo que a gente passou lá na infância, tá? É normal, Cris, é bem normal. Eu listei algumas coisas para falar para vocês sobre a rejeição, que o nosso tempo tá quase acabando. É pouquinho, mas é muito forte e muito intenso. São aulas maravilhosas que a gente vai fazer essa semana, muito legais. E se vocês dizem para mim assim, Eva, tudo isso que você falou, as 5 feridas, nossa, tem uma pessoa que eu sei que precisa escutar, passa para ela, tá? Passa para ela vir essa semana aí, passa para ela ver esses vídeos, porque vai ser forte, vai ser muito bom. Quando eu não aceito a rejeição em mim, eu não aceito também a rejeição que o outro tem por mim. Porque eu acredito totalmente que eu sou boa o suficiente, isso é o meu ego, para que o outro não me rejeite. Então por que ele tá me rejeitando? E a partir do momento que ele me rejeita, eu me rejeito também. E aquilo que eu falei, que eu trago da infância, essa rejeição, né? Carrego ela durante a vida toda. E o que mais? Eu trago pra mim, tá? Inconscientemente, energeticamente, pessoas que me rejeitem. Pra firmarem essa rejeição em mim. Se eu me sinto rejeitada quando criança, se eu continuo com essa rejeição até adulta, que às vezes nem é mais necessária, mas eu continuo, eu preciso firmar que eu tenho razão a respeito disso. Lembrem que eu falei esses dias que o ego é uma coisa tão impressionante que por mais que eu esteja sofrendo, eu confirmo o meu sofrimento o tempo todo, né? Eu preciso. E isso me dá força, isso me faz maior. O meu ego me deixa, né, firme quando eu afirmo, né? Quando as pessoas afirmam pra mim que eu tenho razão. Viu? Eu tenho razão. Olha aí, ó. Mais um cara me rejeitou. Eu tentei namorar e o cara não me quer. Olha, viu? Eu tenho razão. Entrei na empresa e ninguém olha pra mim direito. Eu sou rejeitada, eu sou uma pessoa super rejeitada. Gente, o papel de vítima faz da pessoa com ego inflado gigante. Por incrível que pareça. Não, Eva, mas daí é humilde. Não, não é. Não é. Porque quando eu não sou vítima de ninguém, quando eu não sou vítima de nada, quando eu aprendo a olhar para tudo isso, para a rejeição, por exemplo, que a gente está falando hoje, essa emoção, essa ferida emocional, ela faz com que eu, na verdade, inflame o meu ego, dizendo que eu tenho razão, que realmente eles são uns porcaria, essa minha família é uma droga. Me rejeitar? Como assim me rejeitar? Como que eu sou rejeitada numa família assim? Eles têm que se manter longe de mim mesmo. Sou muito melhor que tudo isso. Mas a rejeição continua ali. A ferida continua ali. Eu continuo trazendo pra mim pessoas que me rejeitam pra afirmar em mim essa rejeição. E a gente vai ver que todas as feridas emocionais são assim, né? Essa máscara que eu crio é justamente essa. De eu sim, né? Eu não tenho essa capacidade de amar. Então, olha só, bem isso mesmo. Eu desvalorizo as minhas capacidades totalmente quando eu me sinto rejeitada, né? Porque essas capacidades são as capacidades que podem fazer com que eu seja bem, esteja bem, né? Não tenha esse sentimento, essa emoção dentro de mim. Então, eu preciso afirmar, trazendo mais gente para afirmar isso. Gente, isso é muito legal, é muito forte e é muito lindo. Leiam o livro, se vocês tiverem oportunidade, pra gente até ir debatendo durante a semana aqui, tá? Porque é um livro muito importante, muito precioso. Tem muitas coisas lindas dentro dele, tá? Eu enumerei aqui, gente, algumas coisas sobre a rejeição, tá? Que as pessoas que se sentem rejeitadas buscam. Veja se tem alguma coisa que de repente encaixe em você. Elas querem viver sempre escondidas. Sabe aquelas pessoas que estão sempre ali, meio que na ostra, não querem aparecer muito, não, né? Tem aquele medo, é um indício, né, de rejeição. Se sentem invisíveis. Tem muita gente que me fala, Eva, parece que eu sou invisível. Até aqui muita gente fala. Tem alguém que fala sempre pra mim, eu sou invisível pro meu marido, eu sou invisível. Isso aí é rejeição. Você está se sentindo rejeitado, está alimentando essa rejeição o tempo todo e está nutrindo isso, dizendo para as pessoas inconscientemente que você quer sim ser rejeitada, que você é rejeitada e que você entende isso e que tá tudo bem,
tá? Teu ego diz isso e você confirma. São quase sempre intelectuais. Por quê? Porque elas se jogam no estudo. Lembra que eu falei pra vocês que eu me sentia rejeitada na adolescência, né? Até na fase adulta, um tempão. E ainda de vez em quando eu me pego, nossa, para. Não, para, Eva. Sai dessa vítima. Então a gente se joga na parte intelectual. Eu estudei muito, gente. Muito. Fiz várias faculdades, várias especializações, cursos de todas as áreas que vocês possam imaginar. Todas as áreas. Desde a área financeira, como na área... Tudo. Realmente a gente se joga. Eu não digo que eu sou intelectual, sempre bem, eu me esforço muito, tá? Escolhem a solidão. Eu adoro estar só. Eu gosto disso. E eu gostava muito mais antigamente. Eu gostava do meu canto, eu gostava do meu sossego, do meu silêncio. Hoje eu me dou mais, me permito mais estar com pessoas e gosto de estar. Mas antigamente, para mim, era muito difícil essa missão de grupos. Eu ia, assim, mas porque tinha que ir, porque era uma coisa de... Eu sempre trabalhei em empregos de muita gente, isso para mim era muito sacrificado, muito difícil, tá? Então, isso é um indício de você ter rejeição dentro de você. A dificuldade de lidar com as emoções. Você tem dificuldade de lidar com as emoções, parece que você foge, né? Você foge daquilo, você não quer ver aquilo, você... É também um indício bem forte de rejeição, de que tem... É importante dar uma olhada. São bem introspectivas, eu era muito introspectiva. Ao mesmo tempo que eu queria ser comunicativa, eu era introspectiva, eu tinha muito medo, eu era bem tímida, tá? São observadoras, observam muito. Eu até hoje sou assim, até por isso a minha profissão de observar muito, de prestar muita atenção em detalhes, pequenos detalhes. Sabe aquela coisa da pessoa falou isso, mas daí falou aquilo? Como assim? Eu lembro de coisas de 30 anos atrás. Eu lembro de tudo, assim. Eu sou muito detalhista, né? Eu observo muito as falas das pessoas. É muito interessante. Tanto é que eu não lembro do que... Por exemplo, se eu encontrar uma pessoa na rua, talvez eu nem lembre o que ela me falou lá na minha sala, né? Não fico remoendo ali o que ela me falou. Nem fico. Não me importa. Mas se ela sentar na minha frente e eu entrar em ressonância com ela, eu lembro. Então, isso é muito, mas muito, né? Dessa parte da rejeição, tá? E a intuição. Eu tenho uma intuição. Por que eu desenvolvo essa intuição? Eu desenvolvo justamente por causa de todos esses outros agravantes. Esse silêncio, essa introspecção, né? Esse recuo de gente, essa observação. Aí eu vou sentindo a energia de uma forma mais legal. Então, eu trago, olha que legal, eu trago a minha rejeição de infância, porque realmente eu me senti muito rejeitada por muitas pessoas, né? Tanto meus pais quanto na casa que eu morava. Eu trago toda essa rejeição pro aspecto bom. Eu jogo o holofote no aspecto bom. Qual é o aspecto bom? O aspecto bom é dizendo pra mim que tudo isso desenvolveu em mim a terapeuta que eu sou hoje, né? Desenvolveu em mim a profissional que eu sou hoje. Porque toda essa rejeição que teve, eu me agarrei nessas outras coisas, estudar bastante, fazer silêncio, ser introspectiva, ter um entendimento melhor das pessoas, ser mais observadora. Então eu levei para um lado bom a rejeição que eu senti. Gente, e todos nós nos sentimos rejeitados em algum momento lá na nossa infância, né? De repente, pelo grupo de amigos lá do meu irmão, né? Porque irmão mais velho sempre diz, sai daí, sai daí. Existiu ali uma rejeição. Eu alimento ou não. Tem pessoas que alimentam, né? Por que alguns fica maior isso? Porque alimentam isso, né? Começam a trazer isso muito forte. Porque dentro deles existe uma herança genética de rejeição muito forte. De repente, mamãe foi rejeitada, papai foi rejeitado e traz isso muito assíduo. Então, eu também continuo essa rejeição. É ou não é? Gente, a gente tá no tempo, no limite. Eu acredito muito que vocês possam agora ter dado uma olhadinha sobre isso. Érica, se
serviu, preste atenção a semana toda, porque a gente vai falar nas 5 rejeições, né? Nas 5 emoções, tá? Das 5 feridas. E aí a gente vai encaixando. Então, se alguma coisa tá aí, preste atenção. Analisem durante hoje para amanhã a tua criança. Essa semana a gente vai falar muito dessa menina, dessa criança, tá? Então, traga muito isso para dentro de você, tá? O que é que essa minha criança quer me contar agora, adulta? Qual máscara eu posso tirar de mim e realmente olhar a vida de uma forma diferente? O que vocês acham? Então é isso. Amanhã, 7h07, eu tô aqui durante todo o dia. Tem aí aulas, estudos maravilhosos para vocês no meu feed. Compartilhem. Busquem pessoas que também precisem olhar para isso. Me ajudem a plantar mais e mais sementinhas do bem por aí, tá bom, gente? Eu acredito totalmente que se a gente fizer essa corrente, a gente vai ver muita coisa legal, tá bom? E assim, essas dicas que eu dei, elas cabem a outras feridas emocionais também. Então, calma, tá? Que não seja só já diagnostiquei, não é diagnóstico que a gente está fazendo. Não vou dar uma receitinha pronta. A gente vai trabalhando durante toda essa semana, observando tudo isso, mas principalmente sentindo tudo isso. Se permita sentir se realmente você tem ou não algo com tudo isso que eu tô falando durante essa semana. Beijo gigante aí no teu coração, uma semana abençoada, um feriado bem legal pra você. Curitiba, o céu tá azulzinho, um frio danado, mas tá tudo bem, a gente tá aqui. Beijo, gratidão, gente, gratidão por estarem comigo.